um pouquinho aí, de acordo com o que vocês tiverem para colocar sobre o assunto. Tá bom? Afonso, então, está com a palavra. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como o professor estava falando, esse aqui é o carro, né, do slide. Ele está há um bom tempo no Cefet, eu acho que desde que eu entrei em 2015 ele já estava parado, né? O que ocorreu nele foi a quebra do eixo do comando de válvulas, né? A correia dentada dele rompeu e isso causou que o pistão batesse nas válvulas, né, causando empenamento do conjunto. Peraí. Aí, como o professor disse, a gente tem o projeto, né, de tornar ele um carro híbrido, né? E a primeira etapa desse projeto seria fazer as manutenções necessárias para trazer o carro de volta ao funcionamento, né? Então, toda a parte... Afonso, não chegou a aparecer a foto do carro, não. Aqui tá Não, aqui para mim tá o slide tipos de EV e HEV. Ué, peraí. Passa aí para ver se vai aparecer. Eu passei aqui ele... Porque para mim está aparecendo o slide da foto do carro. Aqui não. Passa aí um pouquinho então para ver se vai mudar aqui para mim. Estou passando. Não está mudando, não? Não, aqui está travado. Não sei se é só o meu ou se tem mais alguém que está travado aí. Se alguém puder dar um... agora passou, agora passou. Agora tá. na foto do carro. Então, beleza. Qualquer coisa, dá prosseguimento aí, então qualquer coisa eu fico ligado aqui e te dou um feedback. Ok, tudo bem. Tá, então, continuando aqui. O objetivo dele, a primeira etapa do projeto seria trazer ele de volta ao funcionamento, né? Então, não seria só consertar os problemas do motor, né? Já que o carro está parado há muito tempo. Tem que verificar todos os itens de segurança, verificar a parte elétrica, pode haver algum desgaste pelo tempo, tudo. E após isso seria a viabilidade, né, de fazer um projeto de carro híbrido, né? Um sistema que integre esse controle, né, dos dois modos de propulsão. Então, acho que para começar, todo mundo entende como funciona um carro a combustão, né? Você tem um motor que gera movimento através da explosão do ar e combustível, né? Então, vamos para o funcionamento de carro elétrico, né? Que é um pouco diferente. Então, aqui tem um sistema bem básico, né? Dos componentes de um carro elétrico. O principal daqui é o módulo de potência, né? Ele que gere toda a energia para movimentar as rodas. Para armazenar essa energia, a gente usa a bateria, que geralmente é de níquel ou de lítio, né? Só que a bateria ela tem uma limitação, né? Ela só consegue gerar corrente contínua. Então, o módulo de potência, primeiro dever dele é transformar essa corrente de contínua para alternada, para mover o motor. Aqui você tem o circuito, né, do inversor de frequência, e o dever dele é amplificar, né, essa corrente, porque o motor elétrico ele funciona com uma alta corrente, né, para gerar o campo magnético, e criar a defasagem, né, das correntes, as três fases. Então, aqui tem um esquema, né, de como a corrente entra na bateria HV, que é a corrente contínua, e o inversor de frequência ele vai e cria três fases para a movimentação do motor.
E ele também tem outro dever, né, que é o de controle, e através da variação de voltagem ele varia a velocidade do motor. E também tem o dever de inverter a frequência, né, na hora que o motor ele deixa de estar fazendo a indução para ele receber o movimento, né, da roda. E aí isso faz a recuperação de energia do carro, aí recarrega a bateria. Aí eu vou falar um pouco sobre os tipos de veículos elétricos, né? Aqui, o primeiro a gente tem o veículo elétrico puro, e ele só é movido pelo motor elétrico e a autonomia dele só depende das baterias. Aqui tem um outro módulo, né, que não tinha coisa, que é o módulo de carga, né? Para o carregamento, ele é carregado pela energia normal, né, que é transmitida normalmente, que é a de corrente alternada, né? Aí o módulo de carga ele faz exatamente o que o módulo de potência também faz, que é transformar essa corrente para contínua e carregar a bateria. Aí que aquecedor e compressor são sistemas auxiliares, né, que geralmente eles estão acoplados direto ao motor, né, motor de combustão, só que aí no carro elétrico ele só depende da bateria também. Outro tipo também é o elétrico com extensor de autonomia, né, que no caso ele tem um motor a combustão, só que esse motor a combustão ele não está ligado mecanicamente à transmissão do carro, né? Ele não é responsável pelo movimento. Ele só é responsável pela geração de energia. Então, é como se fosse um pequeno motor gerador dentro de um carro elétrico, para aumentar a autonomia dele. Aí a gente entra nos carros híbridos agora, que são carros, motores a combustão acoplados a motores elétricos, né? Então ele pode funcionar tanto só na combustão ou só na elétrica. Pois ele tem aqui, no lugar da embreagem, né, normalmente, ele tem um acoplador que, se você precisa usar um motor a combustão, ele é acoplado, aí você pode só usar ele ou usar os dois juntos, né? É interessante porque em carros híbridos, o motor elétrico ele substitui todos os periféricos, né? Como o motor de partida, compressor de ar-condicionado, tudo. Então, é muito vantajoso porque isso influencia direto no consumo, né, do motor a combustão, e isso influencia na autonomia e também no desempenho do carro, porque motores elétricos têm uma entrega de torque muito melhor do que os motores a combustão. Aqui é outro tipo de híbrido, né? Nesse caso aqui é um Porsche 918, e nele nós conseguimos ver a aplicação de duas soluções diferentes, né? Nesse caso aqui do eixo traseiro, o motor elétrico ele está acoplado à caixa de marcha e ao motor, né? E ele desempenha a mesma função aqui desse powertrain híbrido aqui que eu mostrei. Já no eixo dianteiro, ele tem apenas um motor elétrico conectado direto ao eixo, né? E aí isso possibilita diversos modos de condução, onde só o eixo dianteiro traciona, ou só o eixo traseiro com o motor elétrico, ou só o motor a combustão. Aí, nesse caso aqui, é uma aplicação mais de performance, né? E no modo de pista, né? Todos os motores funcionam e desempenham a maior potência possível. E também nós temos o híbrido plug-in, né? Que é um carro híbrido, só que ele pode funcionar assim como um carro elétrico, né? Ele carrega tudo e dentro de um uso comum você nem tem necessidade de usar o motor a combustão, né? Só no caso de viagem, assim, que você não tenha lugar para carregar tudo, aí você pode usar o motor a combustão para viajar a longas distâncias, né? E também, por último, nós temos essa solução aqui, que ela é uma solução meio que de baixo custo, que ela não é exatamente um carro híbrido, né? Ela é mais um motor elétrico que auxilia o motor a combustão. Então,
Nesse caso, você não tem como usar apenas a propulsão elétrica, né? Porque o motor elétrico, como vocês podem ver, ele está conectado direto ao virabrequim do motor. Então, ele só auxilia, né? Ele dá uma reserva de torque a mais assim, para o motor. Ele funciona muito bem para redução de consumo do carro. É mais como eu disse, um auxiliador mesmo. Então, agora, vou falar um pouco sobre as possíveis aplicações que nós estávamos pensando para o veículo, né? A primeira, assim, que é o mais comum, assim, de se pensar, e talvez até mais simples de implementação, era a instalação de um motor elétrico na traseira, né? Que fosse independente do motor do motor a combustão, né? Como o nosso carro é um carro de tração dianteira, o eixo traseiro ele roda livre, né? Então, o maior desafio desse modo, né, de projeto que nós estávamos pensando é você integrar o controle dos dois motores, né? Porque já que eles funcionam em eixos diferentes, você tem que garantir que eles girem na mesma velocidade. Então, você tem que usar a resposta do acelerador, né? Porque geralmente esses carros agora estão vindo com aceleradores eletrônicos, então você só tem o sinal elétrico, né? Então, você cria um sistema de gerenciamento. Até algumas empresas de ECUs, né, como a Motec, a Fueltec também, elas já criaram sistemas de integração, né, para esse tipo de motores. Mas o ideal seria a gente projetar o nosso in-house, né, dentro do Cefet. E a outra aplicação também que a gente pensou poderia ser projetar um motor elétrico que fosse acoplado, né, diretamente ao volante do motor e, após isso, a caixa de marcha. É claro que é um projeto muito mais caro, né, pois nós temos que projetar o motor e também temos que fazer a solução da caixa de marcha, né, pois a atual é uma caixa manual, né, e nesse tipo de projeto seria ideal a caixa automática. Acho que é só isso. Vamos começar a discussão? Alô? Oi, Afonso. Então, pessoal, a ideia é a gente... Alô, consegue me ouvir? Eu estou ouvindo. Beleza. Então, a ideia é a gente levantar questões, né? Se alguém tem alguma dúvida desse projeto. É um projeto que ainda está em início do estudo. A gente vai levantar as possibilidades, como foram apresentadas aí pelo Afonso, e começar a estudar dimensionamento, né, para essas possíveis possibilidades, né? Então, uma das questões, Afonso, que eu acho que é interessante a gente pensar, se, por exemplo, na traseira, né, é viável a questão de 2 motores ou um motor, né? Eu acho que essa última solução que você apresentou, que é o motor elétrico, né, entre o motor e a caixa, né, de marcha, como você falou, uma solução um pouquinho mais cara, né? Um pouquinho não, a gente, na verdade, não sabe nem o quanto mas o que a gente tem de ideia é que ela é uma solução mais cara, né? E talvez um pouquinho mais complexa de ser implementada justamente por conta do valor. Então, aí fica a primeira ideia, que é de utilizar motor elétrico na traseira que tem a roda livre, né? Então, se isso é possível,
como os eixos traseiros são independentes, na verdade, é um eixo muito curtinho, né, só para apoiar mesmo o cubo de roda, né, que tem nesse carro. Então, a ideia seria, de repente, a princípio, acoplar um motor elétrico em cada roda traseira, né? Então, seriam 2 motores. Ou projetar um sistema de semi-eixos, né, com um O diferencial, sim. diferencial, né, e aí acoplar um motor só. Então, o que a gente pensa é estudar essas 2 possibilidades para ver qual seria mais viável, né, e a de menor custo, né? Sim. Então, tem essas 2 possibilidades aí a princípio, né? Então, se alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre o projeto, a gente vai deixar aberto aí para perguntas nesse momento. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, e aí a Mariane, né, postou aqui um formulário, é como se fosse uma lista de presença, né, para quem quiser depois um certificado. Então, quem tiver interesse, né, eu acho que é importante que todos preencham, né, tá lá no chat aqui. O Francisco que perguntou se colocar 2 motores no eixo traseiro influencia no preço. O Afonso quer responder, eu acho que eu já comentei até sobre isso, né, na minha fala aqui. No caso, você teria a questão de 2 coisas que influenciariam, né? Você tem, no caso, motores que são compactos o suficiente, que são feitos até para você colocar um em cada roda, né? No final, eu acho que o sistema que criaria, de qualquer jeito, teria mais ou menos o mesmo peso, né? Porque um motor único, você ainda teria a questão dos semi-eixos e do diferencial, que adiciona um peso considerável para cima do eixo traseiro. Tá respondido? A custo, respondi. A outra pergunta foi do Jair, né? Ele falou que pegou o início da apresentação e perguntou como ficaria a questão das baterias. Ah, sim. Eu acabei não colocando a bateria nos slides, mas eu posso responder também essa. Então, geralmente, você tem 2 materiais que dominam o mercado, né? São as baterias de níquel e as de lítio. É óbvio que as de lítio são as melhores, só que elas apresentam um custo elevado e também o descarte dela é muito perigoso ao meio ambiente, né? Então, por causa disso, a maioria das empresas de hoje em dia fazem os carros assim mais populares, entre aspas, né? Então, Toyota, que produz o Prius, a RAV4 nova também híbrida, eles estão usando as de níquel, né? Elas têm uma eficiência menor e também o conjunto delas é maior, né, para gerar a mesma quantidade de energia, né? A eficiência energética delas são menores, só que o custo delas é bem menor também e o descarte não agride o meio ambiente. Acho que é só isso. Beleza, Afonso. Aí tem mais perguntas aqui no chat, eu vou lendo aqui, aí você pode responder ou eu posso responder. A outra aqui é se tem algum aluno de fora, né, da UFRJ. Não, na verdade o projeto é do Cefet Nova Iguaçu, a gente não tem ainda participação externa, né? Então são
alunos somente do Cefet Nova Iguaçu. Tem uma outra pergunta aqui, esse projeto tem algo relacionado a fabricar? Eu não conheço esse projeto, esse nome, então é Jamile que fez a pergunta. Não sei se eu li corretamente a pergunta, mas se foi isso, não tem nenhum relacionamento. Se for em relação a fabricar, tem muita coisa de fabricação aí que vai acontecer. O Maurício está perguntando se possui ideia de alguma relação peso-potência, qual seria o médio peso de uma bateria ideal ao projeto. Então, Maurício, como o projeto está bem no início, a gente está vendo, primeiro, a viabilidade dessas disposições, né, de motor, quantidade de motor, a possibilidade de utilização de semi-eixos na traseira para poder utilizar um motor só. Então, a gente ainda não chegou nesse ponto de dimensionamento do motor, né, para fazer essa relação peso-potência, né? E aí, isso aí eu acredito que mais para frente vai ocorrer. O Arthur está perguntando aqui, na aplicação do motor na traseira do veículo, trabalhando com motor a combustão, esse motor trabalharia com o câmbio manual do próprio carro ou trocaria o câmbio por automático? Se o motor elétrico for aplicado na traseira, né, aí fica um pouquinho mais tranquilo de usar o mesmo powertrain, né, que é motor e caixa do carro original. Então, ele poderia manter, até por uma questão de custo também, não precisar trocar o câmbio, poderia manter o câmbio manual original do carro e só fazendo a programação, né, lógica aí para funcionar o elétrico em conjunto, poder acoplar e desacoplar, né, funcionar em paralelo. Sim, exatamente. A Jamile explicou aqui, fabricar é um projeto do Cefet Maracanã de fabricar um carro de controle remoto para participar de corrida contra outras instituições. Então, Jamile, não tem a ver com esse projeto, não. Tá? É um projeto novo, né? Tá? A gente está começando agora, e é até interessante, né, a gente, de repente, trocar uma ideia com o pessoal desse projeto de carro de controle, mas acredito que futuramente, né, quando essa ideia do elétrico já estiver bem madura e, de repente, implementada, e aí quando for começar a pensar no smart mesmo, aí essa questão toda de controle vai fazer bastante sentido. Mais alguém quer perguntar? Afonso, quer falar mais alguma coisa que de repente você tenha lembrado aí? Não, eu queria voltar à pergunta do Maurício, né, sobre o peso, a relação peso-potência do carro, tudo. Sim. Então, sobre o peso ideal da bateria, né? O carro, de fábrica, ele tem a carga máxima, né, sobre ele. Geralmente é 500 quilos, 600 quilos. O ideal seria manter a relação peso-potência original do carro, né, o funcionamento dele. E o peso de bateria não tem como assim projetar, né, por enquanto. E tem mais perguntas aqui também, professor. Tem a do Rony. Se tem alguma indicação de leitura para... Olha, eu tenho vários livros, eu posso até te mandar depois por e-mail. Eu tenho muito material sobre dinâmica, sobre motores, tudo.
Depois, se quiser, pode me mandar um e-mail aqui. Vou até botar no chat meu e-mail. Beleza, Afonso. Acho que é legal disponibilizar o contato, né? Mas acho que também o que pode ser feito é que esse chat ele continua aberto, né? Continua aqui, por mais que a chamada seja encerrada daqui a pouco, o chat ainda vai continuar. Então a gente pode até colocar Sim, link, anexar os documentos aqui. Tudo bem. isso. Aí fica mais fácil também. Tá. O Caio César fez outra pergunta. A partir de quantos quilômetros por hora o carro troca do motor a combustão para o motor elétrico? Não há troca, né? Você tem a integração. Geralmente, a saída da inércia é melhor você deixar para os motores elétricos, né? Porque eles têm uma entrega de torque instantânea. E em poucos veículos, na velocidade final, você troca apenas para o motor a combustão, né? Já que tem a caixa de marcha, tudo. Porque os motores elétricos, já que eles são conectados direto às rodas, né? Eles têm uma rotação máxima. Entendeu? O cabo de aceleração não, ele não é hidráulico, ele é elétrico. Então, ele funciona geralmente com a borboleta eletrônica, né? E que é controlado pela ECU. Então, a ECU faz a integração dos dados do sensor, né, do ETC, e ela comanda a borboleta e a injeção de combustível no motor a combustão. A integração para os dois motores seria através do próprio ETC, né? O módulo de controle dos motores elétricos recebendo a mesma informação do acelerador. Mas aí teria que criar um algoritmo, né, que faz a mediação, né? Porque eles aceleram de maneiras diferentes. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário também? Fiquem à vontade aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. E, como eu falei, né, a conversa continua. O Arthur fez uma pergunta aqui, né? A segunda opção teria um câmbio ideal para trabalhar com motor elétrico, pois a maioria dos carros híbridos que vi tem câmbio CVT. Isso o Afonso chegou a comentar um pouquinho, né? Não sei exatamente qual essa solução que você se refere, mas eu acredito que seja a solução do motor elétrico acoplado entre o motor a combustão e a caixa de marcha, né? Isso mesmo. E aí essa caixa seria uma caixa automática, né? CVT. O ideal é o CVT ou uma caixa automática mesmo, né? Porque ele tem as trocas assim mais suaves, né? E dá para fazer e até todo por o uma questão de controle, controle, né? todo o controle pelos módulos, né? Então, pessoal, se não houver mais questões aí, nada para a gente discutir, a gente vai encerrar. E aí, como eu falei, o chat fica aberto, né? Então, assim, eu não sei por quanto tempo vai ficar aberto, o pessoal da organização aí da semana de extensão, de repente pode fechar, né, cancelar o chat, mas eu acredito que até o final da semana, né, até
amanhã, de repente sábado, não sei, vai ficar disponível e aí é possível troca de informações aí. Então, de repente, seria legal, Afonso, até você colocar link, né, para baixar os livros, material que você tem, que esteja disponível aí na internet, e indicar também, né, algumas referências, as que não estiverem disponíveis, você pode indicar, e aí a gente tem a oportunidade de passar também o que a gente já tem aí de material para o pessoal aí que tem interesse. E aí, mais para frente, quando o projeto estiver em fase de andamento, acho que um pós-pandemia, né, eu convido todo mundo aí que tiver interesse a ir lá conhecer, né, a gente marcar para poder discutir, fazer uma outra conversa, né, e eu acho que isso é bem possível, tá ok? Eu agradeço, então, a participação de todos, principalmente aí do Afonso, que fez a apresentação, né? Obrigado aí pela dedicação aí em montar a apresentação e conhecimento. Eu acho que você já tinha boa parte, né, Afonso, devido aos estudos do Fórmula SAI, mas aí a diferença foi que foi o elétrico agora, né? As coisas do elétrico. Então, fica a ideia também para a gente começar a pensar num carro elétrico para participar da Sim, SAI aí. sim, exatamente. Para o pessoal que não conhece também, nós fazemos parte do projeto da Sátiros, né, que é a equipe de Fórmula SAI do Cefet Nova Iguaçu. Se puderem dar uma olhada lá no nosso Instagram, tudo, quiserem conhecer mais também, podem me chamar no próprio Instagram, a gente responde também tudo. Acho que é isso. Queria agradecer também a todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur. Peraí. Pode ler aí. Ficaria muito viável adaptar o câmbio automatizado do Dualogic da Fiat para trabalhar com motor elétrico? Não, o problema do Dualogic é que ele é um câmbio automatizado, né? Então, ele é simplesmente uma caixa manual com controle eletrônico. Então, no caso, ele não é muito bom nem para aplicação Isso que eu ia falar. que ele é direcionado, né? Ainda mais para aplicação adaptada como a nossa, né? Boa resposta. Boa pergunta também, Sim, ótima pergunta. Exatamente. legal. Então tá ok, pessoal. Agradeço aí a todo mundo, agradeço aí a Afonso pela disponibilidade e qualquer dúvida também tem meu contato aí, vocês podem mandar mensagem. A gente está disponível lá no Cefet Nova Iguaçu, né, pós-pandemia, para poder discutir desse tipo de assunto aí veicular, né, engenharia automotiva e tudo mais. A gente está engatinhando ainda, começando aí, mas a ideia é que a gente gere conhecimento nessa área para poder difundir, né, conhecimento aí entre os alunos do Cefet e gerar mentes pensantes, soluções aí para a indústria, enfim, a ideia é essa aí. Então, agradeço aí a todo mundo e um grande abraço aí a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu.